Vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Pergaminhos. Estamos aqui então para a gente gravar a nossa segunda aula do nosso curso de Introdução à Filosofia Política, hoje tratando da obra A República de Platão. Se você acompanha a nossa primeira aula essa que já está disponível aí na nossa playlist do nosso canal no YouTube de forma gratuita, a gente trata um pouquinho sobre Max Weber e a política como vocação e como ofício. Então a gente vai dar continuidade nesse curso, lembrando para vocês que serão 9 aulas neste curso, nós vamos trabalhar com 9 livros e com 9 autores, seguindo uma perspectiva histórica do pensamento político, entrando nos principais temas dessa tão importante área do conhecimento que é a filosofia. Para este curso, caberiam outros livros, outros clássicos poderiam estar presentes aqui, mas por uma questão de recursos materiais e também por conta do nosso tempo, acabou que a gente não colocou todos os livros aqui. Mas existem alguns autores que com certeza caberiam aqui neste curso. Mas para a aula de hoje, que eu acredito que está uma aula bem satisfatória, uma aula bem produtiva, nós vamos tratar daquele que talvez seja um dos maiores clássicos da história da civilização ocidental. Tratar de A República de Platão é falar de um autor que é um gênio, que é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual impressionante. Quando você tem o primeiro contato com a obra República, essa é a impressão que você tem, que Platão não é um autor qualquer. Nós vamos falar hoje de um filósofo que tem uma envergadura impressionante. É tão impressionante a envergadura do conhecimento de Platão que autores vão dizer que depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, tudo que foi feito na filosofia e nas ciências são apenas notas de rodapé daquilo que eles já fizeram. Então, esses autores tratam de todos os temas, entre eles, que é o tema que a gente vai trabalhar aqui, o tema da política. Mas Platão falou de todos os temas, desde pedagogia, desde ciências, de diversas áreas do conhecimento ele também tratou, mas hoje o nosso foco vai ficar aqui no campo da política. Para que a gente faça como nós fizemos na nossa primeira aula, eu vou apresentar aqui para vocês a obra que já está comigo aqui em mãos. Está aqui. Aqui, pessoal, a obra República de Platão, da editora La Fonte. Essa obra ela tem cerca de 350 páginas. De certa forma, é uma leitura um pouco densa, porque o Platão ele escreve muito em forma de diálogos. Então, para você acompanhar o raciocínio do Platão, é necessário que você tenha bastante atenção e faça bastante marcação. Fica aí a dica para vocês depois adquirirem essa obra. Vamos avançar aqui. Está aqui então a nossa referência, A República de Platão, da editora La Fonte. Essa tradução que foi feita aí no ano de 2020. Uma primeira informação bem importante aqui para essa aula é, quando vocês começarem a ler essa obra, você vai perceber que o interlocutor, aquele que participa dos diálogos, é um personagem chamado Sócrates. E aqui vai uma informação muito interessante para essa aula, que Sócrates ele não escreve coisa alguma. Quem escreve as obras de Sócrates é o seu discípulo, que é o Platão. E é de quem nós vamos falar aqui nessa aula. O Platão é quem escreve, então, as obras do seu mestre, o Sócrates. Ele narra os episódios. Existem alguns estudos que falam um pouco sobre o porquê do Sócrates não ter deixado nada escrito. A gente percebe, talvez de um certo ponto de vista, seja uma certa humildade, e não havia uma preocupação no Sócrates deixar o seu conhecimento escrito. Então, tudo que nós conhecemos de Sócrates é a partir de Platão. A gente tem uma certa confusão, de vez em quando a gente troca os autores, né? A gente fala muitas vezes Sócrates, quando na verdade quem fez o relato foi o Platão. Então, tudo que está escrito do Sócrates e Platão. Exemplo disso também é a República, que vai narrar os diálogos, contando a história no qual o personagem principal é o Sócrates. Nós também não temos conhecimento de quais dessas histórias elas aconteceram de fato, de forma verídica, justamente por conta desse tipo de narrativa. Mas em muitos textos do Platão a gente vai ver muito essa característica do diálogo, né? Um interlocutor juntamente com o outro. Depois a gente vai falar por que o Platão escolhe essa forma de diálogo, e a gente vai ver que casa muito com a Grécia do período clássico, do período tardio. Bom, e assim como nós fizemos na aula anterior, a gente fez uma marcação de um contexto temporal, a gente vai fazer isso aqui também nessa aula. Importante aqui para nós saber que o Platão viveu entre o ano 428 e o ano 347 antes de Cristo. E a gente está falando de um período da filosofia que é conhecido como filosofia antiga. E se faz necessário para essa aula a gente entender então quais são os aspectos dessa tal filosofia antiga.
Ela é chamada de antiga primeiro porque em história, por exemplo, a gente tem uma marcação temporal em que a gente, de forma pedagógica, a gente divide o tempo histórico. A gente divide, por exemplo, a história em história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A filosofia também participa, é claro, ativamente da história, e nós temos um período o qual é conhecido como filosofia antiga. Então, por filosofia antiga, nós entendemos período do pensamento filosófico ocidental, que se caracteriza pela busca racional, o logos, para compreender a natureza, o homem, a cidade e o bem, em contraste com as explicações místicas e racionais. Ela se encerra com o início da filosofia medieval. Então nós estamos em um período histórico, o qual nós estamos na chamada Idade Antiga. É desse período ao qual nós tratamos a filosofia antiga. É um período que, sobretudo, há um desenvolvimento da Grécia, a Grécia que era conhecida como uma grande coleção de cidades-estado, e essas cidades-estado tinham uma certa autonomia. O que havia em comum entre eles era o ideal grego, era a chamada paideia. Então havia coisas em comum, como por exemplo o idioma, todas as cidades com o idioma grego. De tal forma que ser grego da época não significava exatamente que você nasceu propriamente em Atenas. Poderia muito bem que você tivesse nascido, por exemplo, em Corinto, e ainda assim você fizesse parte dessa chamada Grécia. Então, cidades-estados diferentes que compartilhavam desse mesmo idioma, dessa mesma cultura, eram conhecidas aí então como essa coleção de cidades-estados que pertenciam à Grécia. Então era muito mais um compartilhamento de cultura. Tendo dado aqui esse insight, agora a gente consegue saber onde nós estamos localizados para que a gente possa avançar aqui nessa aula. Vamos lá então, pessoal. Então nós temos um momento muito importante pensando em Grécia Antiga. Toda vez que a gente fala de Grécia, eu não sei você, mas a gente consegue pensar, por exemplo, na mitologia grega, que é muito versada, é muito falada. A mitologia grega era uma forma que os gregos tinham na época de explicar o mundo à sua volta. Afinal de contas, o ser humano ele não muda de uma época para outra. Existem preocupações, existem questões humanas que perpassam em todos os tempos. Na Idade Antiga não era diferente. O homem, por exemplo, tinha medo da morte, ele tinha medo do futuro, ele tinha medo de não conhecer o que estava mais adiante. E esse medo dos gregos fazia com que muitos se apoiassem em explicações míticas. As explicações dos mitos eram uma forma de você organizar a vida cotidiana. Por exemplo, existiam pessoas que explicavam a falta de chuvas devido à fúria dos deuses, por exemplo. Então era muito comum na Grécia Antiga as pessoas atribuírem os acontecimentos da sua vida à mitologia grega. Era uma forma de compreender a sua vida, uma forma de dar sentido para a sua vida. Nós temos, de certa forma, uma elaboração já um pouco, embora que seja ainda mitológica, ela segue pelo menos uma certa ordem. Então a gente não pode de forma alguma traduzir a palavra mito, ligar ela diretamente com a palavra mentira. Embora ela tenha em certo sentido hoje, na nossa idade contemporânea, a gente pode traduzir sim mito por mentira, mas nem sempre. Podemos traduzir mito como uma explicação primordial, assim fica mais didático, acho que fica mais compreensível. Então, por mito, a gente traduz então uma explicação. Vamos lá então. Então, da passagem do mito para o Logos, a gente tinha a ideia da cosmogonia. Tudo era explicado através dos deuses e das forças sobrenaturais. A gente tem um livro muito clássico da época, que era a Ilíada e a Odisseia, que mostrava nessa narrativa mitológica como que os deuses participavam da guerra, como que os deuses criavam às vezes também as guerras, né, e participavam de forma ativa dos combates entre os guerreiros, dando sorte para uns, dando azar para os outros. Então era muito comum esses deuses gregos, dentro dessa mitologia, participarem da natureza humana, das coisas humanas. Por outro lado, a gente tem, depois dessa cosmogonia, a gente tem uma passagem para cosmologia. E aqui essa palavra logia, ela vai aparecer pela primeira vez. E nessa aula, eu peço que você, se você puder, você anote, porque a gente vai usar muitos termos gregos. Essa palavra logos, que aqui está como logia, que vem da palavra logos, ela pode ser tanto traduzida como palavra, como pode também ser traduzida como razão. Então a cosmologia era a investigação racional sobre a estrutura do cosmos, ou seja, do universo, fundamentada em argumentos lógicos. Então a gente tem agora, vamos dizer assim, um avanço. Eu estou saindo então da cosmogonia, que era uma narração dos deuses, de forças sobrenaturais, e eu parto agora para a cosmologia. Veja que a palavra logos, essa palavra razão, investigação,
que está atrelada também com raciocínio, ela começa agora a fazer parte do cotidiano grego, tá? Então a gente está saindo da cosmogonia e partindo para a cosmologia, que seria uma investigação mais racional do surgimento do universo. Então o homem grego agora está preocupado em saber qual é, por exemplo, a origem da vida. O que deu origem à vida? E alguns filósofos vão começar a se debruçar nesse entendimento. Os homens que se debruçavam nesse entendimento foram chamados de pré-socráticos. Tem duas formas da gente traduzir essa palavra pré-socráticos. A primeira forma é a gente entender como pré-socrático aquele que antecede a Sócrates, ou seja, aquele que viveu antes de Sócrates. Mas tem uma outra implicação e a gente tem que tomar um cuidado com isso. A segunda implicação da palavra pré-socrático significa aqueles que têm um objeto de investigação que está antes de Sócrates. Ou seja, é totalmente possível, eu vou explicar isso mais para frente, você vai entender, que pré-socráticos estejam vivendo de forma contemporânea a Sócrates. Porque o que separa o pré-socrático do socrático é o objeto de investigação. Veja bem, os filósofos pré-socráticos querem entender então a origem da vida. Por origem da vida, a gente traduz a palavra arqué. Lembra da palavra arqueologia? Arqueologia é uma espécie de estudo de princípios, do princípio da investigação das coisas, né? Então, os pré-socráticos estão preocupados com qual é a origem da physis, qual é a origem da física, qual que é a origem da natureza, o que deu origem a este mundo tal qual ele existe. Ora, afinal de contas, a gente pode pensar que existe uma certa ordem no nosso mundo. Nós temos, por exemplo, 4 estações, nós temos uma vida de certa maneira, embora de vez em quando ela seja caos, ela se inclina para uma certa ordem. E o homem grego da época está preocupado com esse debate. Ele quer saber qual é a arqué, ele quer saber qual é o princípio original da vida. E eu sei que vai soar um pouco engraçado se a gente pensar nesse conceito, porque muitos vão tentar dar uma resposta para isso, para dizer qual é o princípio original da vida. Se eu perguntasse para vocês se você é um cristão, se você vive na nossa era contemporânea, e você é um cristão, você me diria, bom, o princípio original, o princípio criador da vida é o próprio Deus, o Deus judaico-cristão. Mas nessa época mitológica, nessa época de muitos deuses, alguns filósofos diziam, bom, o princípio original da vida é o fogo. O fogo seria então um princípio que nortearia a vida humana, seria algo principal da vida humana. Outros diriam que seria a água, porque onde há água, a gente percebe que há vida. Outros chegaram a dizer que era, por exemplo, os números, a matemática, porque a matemática ela é muito exata, ela é muito racional, ela é muito lógica. Então, veja, embora pareça engraçado para nós, naquela época, para alguns homens fazia sentido olhar para a arqué, para esse princípio original, como se fossem forças da natureza, como se fosse algum objeto da natureza que fosse o originador de todas as coisas. Depois do Sócrates é que a gente vai dar uma guinada na filosofia, a gente vai mudar o objeto de estudo e a gente vai entender agora por que eu trouxe para vocês a divisão de pré-socráticos e dos filósofos socráticos. Só para recapitular então, pré-socráticos são ou aqueles que vêm antes de Sócrates ou aqueles que têm um objeto de investigação diferente do objeto de Sócrates, tá? Olha só, pessoal, é agora que a nossa aula ela começa a ficar um pouquinho mais afunilada. Dentro desse debate de tentar descobrir qual é o princípio da vida, 2 filósofos pré-socráticos eles ganham grande relevância. O primeiro ele é chamado de Heráclito de Éfeso. É muito comum nessa época da Idade Antiga, até na Idade Média, mas muito mais na Idade Antiga, a gente vê o nome de um homem atrelado com uma cidade, não é como hoje. Então, dizer Heráclito de Éfeso significa que era um filósofo que viveu na região ali de Éfeso, era muito comum. A gente tem, por exemplo, o filósofo famosíssimo, né, na cristandade, que é o Agostinho de Hipona. Então era muito comum ter o nome da pessoa atrelado com a cidade, diferente de hoje. Alguém chamado de Souza, de Silva, de Ferreira. Na época era muito comum atrelar alguém com o nome também da sua cidade. Então o Heráclito, que vivia na cidade de Éfeso, ele chega a uma conclusão da sua investigação já lógica, racional e filosófica. O Heráclito diz o seguinte para nós, ele percebe que na origem da vida, na constituição do cosmos, ele percebe que tudo muda, que as coisas são mutáveis. E no Heráclito de Éfeso a gente vai ter uma frase muito famosa, que é atribuída a ele, que ele diz o seguinte, que nenhum homem pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Quando o homem entra no rio pela segunda vez, nem ele é o mesmo, e nem o rio que ele entrou, nem as águas que ele entrou são mais a mesma. Afinal de contas, a água já correu, não é a mesma água a qual ele tinha entrado. Então, ele percebe, através da sua investigação racional, filosófica, que tudo muda. Ou seja, as coisas são mutáveis. O ser humano é mutável, a natureza é mutável e tudo muda.
Agora a gente vai ter um problema aqui, porque vai ter um grande debate. Há um outro filósofo também pré-socrático, chamado Parmênides, de Eleia, e o Parmênides, ele diz que existe um ser, que ele chama de uno, que ele é imutável e ele é indivisível. Você me pergunta, bom, então qual que é o debate aqui? Um está dizendo para nós que as coisas mudam totalmente. As coisas de ontem não são as mesmas de hoje. Mas existe um outro filósofo que diz que existe um ser, existe uma ideia inicial, uma ideia original, que ela é imutável, que ela é indivisível. Aí a gente tem um grande problema, que é o mesmo problema que nós enfrentamos hoje. Nós estamos falando aqui, se a gente pensar em Sócrates, vamos pensar no final da vida do Sócrates e do Platão? O Platão, por exemplo, teria morrido no ano 347 a.C. Então é uma discussão de 2.500 anos atrás. Só que a gente pode pensar que essa mesma discussão de Heráclito e de Parmênides ainda existe hoje. Muitas pessoas discutem se as coisas mudam ou se existem coisas imutáveis. E esse é o objeto de estudo que a gente vai utilizar aqui bastante nessa aula, principalmente falando do Sócrates. Existem pessoas que dizem que a vida é mutável. Se a vida é mutável, então não existem verdades absolutas. As verdades são mutáveis. O que existem são convenções sociais. Os homens se adaptam, criam as suas verdades para melhor viver uns com os outros. Mas se as coisas não mudam, então existe um lugar, existe um local onde existe uma verdade original, algo, a verdade, vamos dizer assim, a verdade verdadeira que não pode ser mudada e que não pode ser transtornada e alterada. Vamos lá então. Então a frase aqui é a seguinte: se tudo muda, então não é possível conhecer a verdade das coisas. E aí você fica à vontade para pegar essas duas frases aqui e a gente vai para esse debate até o final dessa aula. A primeira frase é: se tudo muda, então não é possível conhecer a verdade das coisas. Então não existe verdade absoluta, já que as coisas são tão mutáveis assim. Porém, se o Parmênides está certo e se nada muda, então existe uma verdade que ela é imutável. Tá? Então uma pausa para você respirar aqui nessa aula. Aproveita para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que você está achando dessa aula. Nós estamos aqui agora nos aprofundando cada vez mais nas entranhas da filosofia. Nós temos dois objetos de estudo, dois filósofos com objetos distintos aqui. Um está dizendo que o princípio original, a ordenação da vida é algo mutável, algo que muda o tempo inteiro, que está sempre se alterando. O outro diz que existe algo que não pode ser mudado, algo que é inalterável. E agora a gente vai ver para qual linha Sócrates barra Platão eles vão correr então aí na sua filosofia. Vamos lá, pessoal. O que ocorre aqui agora? Nós estamos, a partir de agora, em uma grande mudança na sociedade grega. Nós falamos aqui de um debate inicial, que ele começa desde a cosmogonia, né? Que era a explicação mitológica, os deuses eram quem dava a explicação para o ordenamento das coisas, para a ordem da vida, se é que existia ordem na vida. Depois a gente passa para a cosmologia, a gente começa a atrelar razão ao pensamento dos homens na Grécia Antiga. E depois, posteriormente, com os pré-socráticos, eles começam a buscar o princípio original, que é a arqué, que vai dar a explicação do porquê que as coisas existem, por que funcionam daquela forma. A partir de agora, nessa idade antiga, que a gente pode chamar de idade antiga de forma tardia, é o final dessa idade antiga, há uma mudança no jeito de pensar do homem grego. Se a gente estava numa explicação mitológica, essa palavra que a gente falou aqui, que é o logos, que é traduzida como razão e que é traduzida também como palavra, ela ganha grande proeminência. Para organizar a vida, o que organiza a vida do homem grego a partir de então agora é a proeminência da palavra. Quer ver um exemplo disso? Olha só, no segundo ponto. A sociedade grega está decidindo os rumos da polis, ou seja, da sua cidade, de forma democrática. Então os debates estão acontecendo no lugar chamado de ágora. Os homens gregos se reúnem nas praças públicas e eles começam agora a debater questões filosóficas, questões de ordem política. Começa a ter uma certa forma, a palavra começa a ser usada de forma muito forte no período. E nós temos também, por outro lado, algo muito importante, que é a superação do poder centralizado. Então, essa democracia grega que está surgindo, que está em grande força na idade tardia já da Grécia Antiga ou Grécia Clássica, ela está sendo agora, esse poder está sendo superado agora pelo uso da razão, pelo uso da palavra. Cada vez mais nos negócios, no comércio, o homem grego está usando a palavra para se comunicar. E a pergunta que fica é, e o que isso tem a ver com Heráclito de Éfeso, o que isso tem a ver com Parmênides de Eleia e o que isso tem a ver com Sócrates barra Platão. É o que a gente vai ver agora no próximo slide. Nós temos uma visão da Grécia Antiga
de uma Grécia muito suntuosa, uma Grécia que dá luz à política, que dá luz ao direito, futuramente o direito romano, mas a Grécia seria aquela que gestaria o direito romano. Só que o que muitas pessoas não sabem é que quando Sócrates ainda estava vivo, e no caso também o Platão, que era o seu discípulo, nós estamos tendo uma espécie de degeneração do homem grego. O homem grego está piorando. A moral grega está piorando. E olha só como que a gente pode fazer uma ponte com esse período, mesmo tão antigo, 2.500 anos atrás, com o nosso período de hoje. O homem grego estava piorando. A gente pode parar aqui e abrir um parênteses bem grande. O homem brasileiro está melhorando ou ele está piorando na sua questão moral? Como a palavra estava sendo muito usada, as pessoas que se comunicavam melhor ganhavam mais dinheiro. E nessa ideia de ganhar mais dinheiro, ou de se promover através da palavra, do discurso, nós temos o surgimento, então, daqueles que são chamados de sofistas. Os sofistas foram grandes inimigos, principalmente nos diálogos de Sócrates e escritos pelo Platão, né? É sempre comum a gente ver um personagem que era uma espécie de sofista. Sofistas eram professores, eram mestres da oratória, homens que conheciam a palavra, homens que persuadiam. Eles ganhavam dinheiro para persuadir e para convencer a pessoa. Vou dar um exemplo bem prático aqui para você. Se alguém perguntasse para um sofista o que era justiça, por exemplo, ele ia dar para você um caso de justiça. Ele diria, bom, fulano de tal foi preso por ter matado alguém, mas ele foi solto, o juiz soltou ele. Então esse é um caso concreto de justiça. Então veja como que eles começam a mudar o conceito das palavras. Os sofistas são bons de oratórias, eles são bons de persuasão. A gente colocou aqui que o seu diálogo, a sua retórica é focada na persuasão. Para eles não existiam verdades absolutas, eles estavam indo naquela linha pré-socrática de que não existia verdades absolutas. Eles passaram a ter um relativismo moral, passaram a trazer a degeneração da sociedade grega e diziam que não era possível conhecer a realidade porque ela era mutável. Então olha como que as verdades absolutas elas vão ruindo, elas vão caindo na sociedade grega. E caindo verdades absolutas também vai caindo a moral grega. Como vai acontecendo essa queda, aparece então a figura do Sócrates. O Sócrates foi um personagem muito importante para o período, porque o Sócrates acreditava que existiam verdades absolutas, que era possível se chegar ao objeto concreto da verdade, que era possível conhecer as coisas. Seguimos então, pessoal. Agora a gente vai para o tópico do problema com a democracia. Agora eu peço que você aperte o seu cinto, se segura na cadeira, que eu vou dizer uma frase muito forte para você. E a frase é: o Platão, ele não é afeito, ele não é a favor da democracia. E aí é a hora que alguém vai se contorcer na cadeira agora. Porque essa palavra democracia, ela é tão falada entre os políticos hoje, e é o tema aqui do nosso estudo, mas o Platão vai definir muito bem para nós que a democracia ela pode, em muitos momentos, ser uma degeneração do poder. Ela pode levar ao enfraquecimento do poder. Mas vamos com calma, vamos lá. A capa do nosso livro ela é chamada de A República de Platão. Você está aí junto comigo, se você está me acompanhando nessa aula no dia de hoje, nós estamos no ano de 2026, e a palavra república ela é traduzida no latim como res publica. Essa palavra res pública é traduzida como coisa pública. Mas a palavra república, quando ela é traduzida no grego, não no latim, mas no grego, ela é traduzida como politeia. Então a tradução ideal da capa desse livro seria politeia. Mas como politeia é difícil de definir, ficou o nome república. E quando a gente lê assim, sem conhecer o Platão, a gente vai achar que é uma república como a gente conhece nos tempos modernos hoje, né? Bom, então o que seria uma politeia? Então o nome, a grosso modo, né? Politeia seria então uma forma de vida política da cidade. Então eu disse para vocês que o Platão ele não é afeito a esse esquema democrático. Lembrando, sem cometer anacronismo, democracia na Grécia não é a democracia brasileira que nós temos hoje, ou a suposta democracia brasileira que nós temos hoje. Por democracia na Grécia, nós temos aqui, então, quem participava da vida política? Somente os homens, maiores de idade, escravos não votavam. Então, é outra coisa. Não vamos entrar aqui nesse mérito porque a aula não é de história, mas só para vocês saberem que a gente não pode cometer esse anacronismo aqui. Então, falar de democracia grega não é igual, embora seja a ideia original seja parecida, não é igual a falar de democracia hoje, tá? Lembra que as palavras elas vão mudando ao longo do tempo. Então, o Platão não gostava muito, não era muito afeito
a democracia e por que isso acontecia, principalmente por um caso que acontece na imagem que eu deixei para vocês. Esse famoso quadro, que é o quadro da morte do Sócrates. Tem um livro do Platão que é focado só em contar a história do seu mestre, dessa condenação do seu mestre, do Sócrates. O Platão conta, então, como ele veio a morrer em um julgamento. O Sócrates ele foi condenado pela própria democracia. A própria democracia ateniense leva o Sócrates à condenação e à morte. No final ali da sua vida ele é obrigado, e a imagem desse quadro, ele pega ali um copo de cicuta, que era uma espécie de veneno da época, ele toma esse veneno e ele morre condenado, porque o seu crime foi de perverter a juventude ateniense, de falar contra os deuses, né? Teve uma série de acusações, e ele acabou sendo condenado à morte a tomar esse veneno que é a cicuta. Qual que é a conclusão, então, do Platão, desse homem que é contrário a esse regime democrático? O Platão dizia que, na democracia, o que reina é a doxa. Essa palavra doxa significa opinião. Então, a doxa, na visão do Platão, ela vence, de certa forma, a verdade, que seria a aletheia. Então, é totalmente possível um político demagogo, é totalmente possível um mentiroso matar alguém que carrega a verdade. E aí, fica à vontade para abrir a sua mente e entrar num cenário contemporâneo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro pensando na política. É totalmente possível que a doxa, ela vença, por um momento, ela vença a aletheia. Hoje a gente vive de um mundo em que pessoas que têm mais opinião, muitas vezes estão mais acima, são mais valorizados do que aqueles que carregam a verdade. Por que isso acontece? Porque na democracia há uma grande valorização da opinião da maioria. E para o Platão, nem sempre a maioria vai estar correta. A maioria levou Sócrates à morte. E agora aqui, num parênteses cristão, a maioria romana, ou a maioria dos líderes judeus, levaram Jesus também até a morte. Então, nessa ideia que ela antes disso, nessa ideia do Platão, a democracia, que é o regime da maioria, nem sempre essa maioria são os melhores. E por não ser os melhores que governam, eles podem cometer erros, como para ele foi o erro da morte do seu mestre, do Sócrates. E esse quadro aqui é muito famoso. Vale a pena você dar uma olhadinha e conferir essa história da morte do mestre do Platão. Segura bem firme aí, eu quero saber se você está me acompanhando ainda, que é muita informação. Vamos lá. Se a democracia não é o melhor regime, a ideia do Platão é que a democracia, vamos usar essa expressão, vamos usar assim, então a democracia ela se degenerou, ela deixou de ter de ser uma forma perfeita de governo, tá? Vamos lá, então o Platão ele tem uma ideia de uma espécie de degeneração do poder. Alguns que estão aqui não são citados na obra, mas é para você ver como que funcionava a mentalidade do Platão. Vamos lá. O primeiro tipo de governo que eu coloquei aqui para vocês é o governo da aristocracia. Essa palavra cracia é o kratos, né, que significa poder. Essa aristocracia, ela significa o governo dos melhores. Quando os melhores governam, nós temos uma aristocracia. Agora vamos lá. Se eu disser hoje, no ano de 2026, que alguém é um aristocrata, você vai me dizer, bom, você está dizendo que alguém é uma pessoa rica, é um magnata. É um nome hoje até um pouco pejorativo falar que alguém é um aristocrata. Mas o significado da palavra aristocracia é governo dos melhores. Quando os melhores governam, nós temos uma aristocracia. Só que quando os melhores não governam, nós temos dois tipos de termos um governo muito ruim, ou pior. O primeiro governo é a timocracia. A timocracia é um sistema de governo em que você governa pelo princípio da honra. Você governa por ganhar recompensas. Então, o timocrata, ele é alguém que vai governar com o princípio de ganhar uma honra, de ganhar recompensas, benesses do governo e por aí vai. Veja se isso se aplica aos dias de hoje. Você faz a sua análise. Essa é a intenção aqui do nosso curso, é fazer você pensar fora da caixa. Mas se o governo degenera ainda pior, se ele sai da timocracia, se ele sai da aristocracia, ele piora, nós temos uma oligarquia. E pasmem, senhoras e senhores, o Brasil ele já foi, durante muito tempo da sua história, uma oligarquia. O período que nós conhecemos como da história do Brasil de República do Café com Leite não passava de uma oligarquia. E o que é uma oligarquia? Uma oligarquia é quando poucos, e eu vou traduzir isso, me permita trazer assim, como os piores, mas poucos, eles governam. Nós temos então uma oligarquia. O segundo sistema de governo que nós temos aqui é a monarquia.
Monarquia significa arquia, poder. Nós temos então uma pessoa só reinando. É o caso de um país, de uma nação que tem um rei, por exemplo. Um rei governa, nós temos uma monarquia. Mas se esse rei ele é um déspota, se esse rei ele é mau, se esse rei ele governa por seus próprios interesses, nós temos uma política ruim. E como a monarquia se degenera, ela vira uma tirania. O rei é uma espécie de tirano, essa palavra é muito conhecida, né? Então o tirano passa a governar um império, um reino, um país, uma nação. Nós perdemos a essência da monarquia, que é um bom tipo de governo, e passamos para a tirania. Por fim, nós temos a democracia. E o Platão diz que a democracia ela vai se inclinar, vai se degenerar em demagogia. Então, esse governo que todos governam, esse governo mais ampliado, traz para perto do governo pessoas que não são capacitadas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de capacidade intelectual, de formação humana, de intelecto, de aprendizagem, tá? Tem toda essa visão aqui no livro da República. Então, para o Platão, quando a democracia ela se degenera, ela vira uma espécie de demagogia. Agora vamos lá, eu marquei aqui uma frase muito importante para você gravar, que é a seguinte: para o Platão, a degeneração ela é primeiro moral, conforme as inclinações da alma do homem, e depois ela é institucional. Vou dar um exemplo bem prático disso. Se por um acaso um governante do nosso país, do Brasil, ele cometer um tipo de corrupção, ele roubar o seu país, não é somente porque houve uma queda, uma degeneração do tipo, do modelo de poder, mas há uma inclinação da alma desse governante de roubar. A sua essência é tomar o poder à força, é roubar o patrimônio das pessoas. Então, para o Platão, vamos dizer assim que essa fraqueza, essa degeneração do ser humano, ela começa dentro da alma humana. E a gente vai entender o que é alma para o Platão daqui para frente. Então, você dá uma pausa aí, marca aí se você quiser tirar um print e a gente segue aí no nosso próximo slide. Bom, até agora parece que ninguém presta para o Platão. Nós já falamos aqui dos sofistas, que são pessoas que ganham, são professores, são juristas, né, advogados, pessoas que ganham a vida enganando as pessoas através da retórica. E nós falamos aqui sobre degeneração de governo, de maus governantes. Mas a pergunta que fica aí é o tema dessa aula, nosso tema é filosofia política. A pergunta é, então, quem deve governar? Já dá para pensar, já dá para saber que não é o sofista que vai governar na cidade ideal, tá? Lembrando que a república é uma idealização de uma cidade perfeita. Nós estamos caminhando para construir uma cidade perfeita. Aí você vai acompanhando o raciocínio aqui do Platão. Se é possível ou não, é uma discussão para uma outra aula. Quem deve governar? Lá no livro 6 da República, Platão vai trazer para nós uma analogia de um homem que está comandando um navio. Este homem que comanda o navio, ele está com seus olhos vendados. No meio desse navio tem os marinheiros, a tripulação, que é dona deste barco, mas que colocou lá este marinheiro para tomar o leme e tomar o controle. Vamos lá então, vamos separar então esses três grupos aqui. Nós temos de um lado o dono do navio, que no caso é a turba, é o povo, é esse regime democrático, eles são os donos da navegação. Só que eles não entendem de navegação. Como eles não entendem de navegação, eles vão lá, e agora aqui um parênteses contemporâneo, colocam um governante para governar, para tomar o leme deste barco. Só que entre alguns marinheiros que estão brigando pelo poder. Enquanto essa briga está acontecendo no seio desse navio, nós temos o verdadeiro piloto dentro do barco. E aí eu quero que você me responda aqui nos comentários. Claro que você vai saber depois no final da aula, mas enquanto você está assistindo, eu quero que você comente. Quem é então o verdadeiro piloto? Quem merece? Quem tem o mérito? Quem tem o direito? Quem tem a autoridade, a autorização para governar? Quem é a pessoa ideal? Vamos usar uma linguagem platônica. Quem é o ideal para governar aqui, comandar esse barco? Se você respondeu o filósofo, a sua resposta está correta. O Platão dá o exemplo aqui de que existia um outro homem na embarcação, que era o piloto de verdade, conhecia da arte, tinha um conhecimento, ele tinha instrução. Só que ele não é deixado governar. Não dão o direito de ele tomar o leme do barco. Ele é tirado de lado, ele é tirado como um louco. Veja que o Platão está falando do Sócrates. Sócrates é o filósofo. E ele está dizendo que este homem que tem o conhecimento da verdade das coisas, que busca a essência das coisas, ele é tratado na sociedade como um louco, como um degenerado. Ele é tirado de lado e aí a maioria toma de conta do barco. Muitas vezes, na democracia, pode acontecer, a gente vê que isso é fato. A gente pode ter algum piloto cego guiando a nossa embarcação, e aí é um grande problema. Vamos então para o nosso próximo slide, a próxima analogia do Platão. Nós temos aqui, dentro deste livro, nós já estamos chegando aqui no final dessa aula,
talvez o ponto áureo, o auge da República do Platão. De tudo que é mais falado nessa obra República, o mito da caverna é disparado o fato que é mais comentado. Aqui nós vamos ter a ideia central do Platão. Tem um quadro muito famoso de um pintor chamado Rafael Sanzio. Eu não trouxe aqui para vocês, porque foi uma estratégia, vou deixar para a próxima aula. Que nesse quadro você tem a figura do Platão e a figura do Aristóteles separando as ideias de um e as ideias do outro. Mas vamos deixar isso para uma outra aula. O que é importante para nós aqui saber é que neste quadro ilustrativo que eu trouxe aqui para vocês, que é sobre o mito da caverna, esse mito está contido lá no livro 7 da obra República e tem um significado muito importante. É uma história ilustrativa, é uma analogia. O Platão diz para nós, através, né, do interlocutor do Sócrates, que está dentro do diálogo, ele diz que havia uma espécie de caverna. Dentro dessa caverna havia muitos prisioneiros, eles estão lá há muito tempo. Talvez desde a sua infância, eles estão presos nessa caverna. Dentro dessa caverna existem alguns elementos. Nós temos ali uma fogueira nessa caverna. Enquanto essa fogueira está ali flamejando, né, tá com seu fogo ali, nós temos algumas sombras que são espelhadas através dessa fogueira. Existem homens ali que estão fabricando algumas imagens. Para quem está dentro da caverna, essas imagens são a realidade das coisas. É o que eles conhecem. Eles estão acorrentados, esses prisioneiros estão com os pés acorrentados, as mãos, e não podem sair da caverna. Mas, por um acaso, por uma providência, é o interlocutor dizer que, de repente, um homem consegue fugir dessa caverna. Ele vai para fora, exatamente, você vai acompanhando a imagem que nós temos aí. Ó. Ele sobe uns degraus, uma espécie de escada, e ele chega fora da caverna. Quando ele sai da caverna, ele se depara com o sol. Já viu aquele momento que você está dentro da sua casa? Aqui na minha casa é assim, por exemplo, é um pouco escuro. E quando está aquele sol radiante do meio-dia, você sai de casa e a sua visão fica ofuscada, você não consegue ver nada. Acontece isso com o homem. Ele sai para fora da caverna, ele fica ali ofuscado pela luz do sol, afinal de contas, fazia muito tempo que ele estava na caverna. Só que quando ele sai, que ele começa a enxergar um pouco melhor, ele vai agora voltar para a caverna. E por que ele volta? Para contar para os prisioneiros que aquilo que eles estavam vendo, aqueles objetos que estavam sendo espelhados pela fogueira, era uma sombra, era uma coisa que não era a verdade absoluta, era só uma sombra da realidade. Ele vai lá contar para os prisioneiros. Bom, e nós temos dois finais possíveis e vocês aí comentem aí, coloquem nos comentários. O que você acha que vai acontecer no final dessa história? Primeira alternativa, ele volta para a caverna, conta para os prisioneiros, solta os prisioneiros e ele é aclamado por eles. Ou a segunda alternativa, ele conta aos prisioneiros, ninguém acredita nele. Eles vão e agridem esse prisioneiro e amarram ele dentro da caverna de novo. Ou o matam dentro da caverna. Qual das duas possibilidades vocês acham que é possível? Bom, se você está acompanhando ela desde o começo, tenho certeza que você vai colocar a segunda alternativa. Eles não acreditam quando ele volta. Quem está na caverna descobriu a verdade das coisas e está voltando para contar aos prisioneiros. Vamos lá, vamos dar nomes aos bois, como a gente diz, né? Vamos lá os elementos do mito da caverna e seu significado. Essa caverna ela representa o mundo sensível, que é esse mundo que a gente está aqui agora, esse mundo material, onde você toca as coisas, onde você sente os objetos. Isso Platão vai chamar de mundo sensível. É um lugar da opinião. É um lugar onde existem sombras. As sombras apontam para a opinião. Tudo que você vê nessa realidade material, segundo Platão, é uma espécie de sombra. Existe uma realidade muito maior do que essa. Nós estamos vendo somente sombras aqui na nossa realidade. Então vamos lá. Essas aparências que existem nessa imagem são as crenças que nós temos. É a nossa ignorância. São os costumes que nós temos que estão conosco. E nós achamos que isso é a verdade, que essa é a realidade. Só que vamos lá. E esse homem então que sai da caverna, ele vai para uma espécie de educação. Ele encontra com o sol. O sol simboliza o mundo inteligível. E o que é o mundo inteligível? O mundo inteligível ele é traduzido também como o mundo das formas. É o lugar onde a realidade perfeita existe. Então, para o Platão, o mundo ele é dividido em duas partes. Nós temos aqui embaixo o mundo sensível, ou o mundo das aparências. E aqui em cima nós temos o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, o mundo das formas. Então, esse mundo aqui ele só tem sombra, ele é imperfeito. Esse mundo aqui de cima ele é perfeito. Esse aqui de baixo, ele está sendo só espelhando uma realidade. Mas ele não é a realidade concreta. A realidade concreta está aqui em cima. Tá? Então nós temos essa divisão aí, esse dualismo platônico de um mundo sensível e de um mundo inteligível. Este filósofo que retorna, esse homem que sai da caverna, que é o filósofo, que é também o Sócrates, ele é o homem que sai da caverna, nessa analogia, que volta para dentro da caverna
com o seu retorno, e ele tem uma missão. A missão deste filósofo, deste homem que sai da caverna e descobre o sol, descobre a verdade, que vai para a Paideia, vai aprender a lição grega, ele volta para contar a verdade, ele tem uma grande missão agora. E qual é a sua missão? Tirar os prisioneiros da caverna. Tem um professor muito famoso, muito conhecido pelo menos, né? Que é o Flávio Morgenstern. Ele diz uma coisa muito interessante, que este mito da caverna, essa lição socrática, ela não termina, não tem fim. A nossa vida é o tempo inteiro nós pegarmos a informação e depois analisarmos a informação, esmiuçarmos a informação para saber se essa informação ela é a verdade. Porque tem muitas coisas que a gente tem na nossa realidade que não passa de mera aparência, de mera sombra. Agora, buscar a realidade, a verdade das coisas é papel, é tarefa do filósofo. Se você chegou até aqui, tenho certeza que essa também é a sua missão, se você também está nessa missão da introdução à filosofia política. Vamos avançar então para o próximo slide. A aula está bem longa. Nós já descobrimos então o mito da caverna, nós já falamos aqui da analogia do barco, do homem que comanda o barco de forma cega. Mas então a gente já descobriu então algumas coisas aqui sobre o Platão. A gente já descobriu que ele já sabe quem vai governar, quem deve governar, tá? Lembrando que é uma utopia, é uma idealização. Para o Platão, quem deve governar, você já sabe? Quem deve governar? O filósofo. O filósofo deve governar. Mas por que o filósofo tem que governar e não outra pessoa? Vamos então para a parte que a gente chama de repartição ou tripartição da alma, segundo a concepção do Platão. Para o Platão, a alma humana pode ser definida ou dividida em 3 partes. Eu vou começar de baixo para cima. A primeira parte, a parte mais baixa, lembra que o Platão está falando de uma hierarquia? A parte mais baixa da alma é a parte apetitiva. Ela está ligada com os desejos e com os prazeres. Quando eu controlo os meus desejos e controlo os meus prazeres, eu tenho a temperança. Num segundo estágio da alma, nós temos a alma irascível. A alma irascível é aquela que tem indignação, aquela que está baseada com sentimentos, só que ela tem uma virtude. A sua virtude é a coragem, então a força, a virtude. Para o Platão, um exemplo disso são os espartanos. Os atenienses eram conhecidos por serem grandes filósofos, ao passo que os espartanos eram grandes guerreiros, eram bons com armas, né? Então a gente tem uma briga ferrenha entre espartanos e os gregos filosóficos, mais inteligentes, mais voltados ao conhecimento, e os espartanos mais voltados para o armamento, para as armas de guerra, para a coragem, né? Para o uso da sua força. E a última parte da alma é a alma racional. A alma racional está ligada com a verdade e a sabedoria, o conhecimento da verdade e a sabedoria. E quem consegue alcançar a sabedoria, a inteligência e o conhecimento e a verdade da realidade primeira das coisas? Para o Platão, é o filósofo. Então, quem deve governar não é quem tem o controle de uma alma apetitiva, ou quem é controlado por uma alma apetitiva, ou quem é comandado por uma alma irascível. Quem governa na cidade ideal dessa república do Platão é o filósofo através do conhecimento e da sua virtude, que é a racionalidade e o conhecimento da verdade das coisas. Bom, pessoal, se vocês chegaram até aqui, se vocês conseguiram chegar até aqui no final dessa aula, nós terminamos aqui então o livro A República de Platão. Nós vimos aqui então uma cidade que ela é idealizada pelo Platão. Quem vai governar essa cidade, segundo Platão, segundo essa ideia, é o filósofo. Tem um tema que é muito caro para o Platão, que não deu para a gente tratar muito aqui nessa aula, que é o tema da justiça. Para fazer justiça em uma sociedade, é necessário que o filósofo governe, e que mais do que isso, o filósofo governa, e cada uma das pessoas dessa cidade tem a sua função para operar a justiça que é pensada pelo Platão. Bom, nós ficamos por aqui então nessa aula, terminamos a aula de número 2, nós aprendemos hoje um pouco sobre a República de Platão e quem deve governar nessa cidade ideal. Lembrando que é uma cidade idealizada, ela foi pensada pelo Platão. Ela nunca foi colocada em prática, embora muitos se espelhem através dessa obra fantástica do Platão. Na aula de número 3, a qual já estarei lá te esperando na aula de número 3, nós vamos falar sobre o discípulo do Platão. Ora, se Sócrates tem todo esse conhecimento e esse conhecimento foi passado para o Platão, o que não será de nós falarmos de Aristóteles, simplesmente, no meu ponto de vista, o homem mais inteligente da história da humanidade. O que não será o conhecimento do Aristóteles na sua obra Política, vai ser o livro que nós vamos tratar
na próxima aula. Gostaria que você colocasse aí, deixasse o seu like, colocasse nos comentários o que você achou dessa aula, qual foi a parte mais interessante, se você já conhecia essa obra. Enquanto você interage, o YouTube vai encaminhando esse vídeo para outras pessoas e a gente vai ampliando o conhecimento. Se você sair daqui aprendendo, você pega o seu dinheiro de volta. Claro que é uma brincadeira, o curso é gratuito e nós estamos aqui para ampliar e compartilhar o conhecimento cada vez mais. Então, na terceira aula, eu espero vocês para falarmos de Aristóteles na sua obra Política. Até o próximo vídeo.